Olá a todos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cuidado materno e cuidado médico na UTI neonatal. Para quem está acostumado a ver meus vídeos e me acompanhar aqui no canal, vocês vão ver que é um vídeo bem diferente do que os demais, do que eu costumo fazer. Porque é um vídeo onde, obviamente, eu vou trazer questões teóricas da psicanálise, da psicologia, mas também vou trazer a minha vivência das minhas filhas na UTI neonatal. Né? Para quem não sabe, eu tenho trigêmeas, elas nasceram prematuras extremas, de 26 semanas, e ficaram, então, né, na UTI neonatal, cada uma um tempo diferente, né? E aí vou compartilhar um pouco essa minha experiência com vocês, não só como mãe, mas também a partir de um olhar da psicanálise, da psicologia, que é o olhar que me atravessa desde sempre, né? Então, o tema é cuidado materno versus cuidado médico na UTI neonatal. Por que eu escolhi esse tema? Porque quando a gente chega na UTI neonatal, quando nasce um bebê prematuro ou um bebê com alguma patologia mais grave que precisa ficar na UTI neonatal, a gente se depara com um ambiente muito diferente do que a gente está acostumado a pensar em termos de maternagem, em termos, né, dos cuidados de um bebê recém-nascido. Né? Então, o bebê é colocado, né, no caso lá das minhas filhas, que foram prematuras extremas, colocado na incubadora, né? A gente, como mãe, não pode ficar pegando a hora que quiser, não pode manipular, né? Você não tem acesso ao seu bebê como uma mãe de uma criança que nasce a termo, né? Que fica ali na maternidade, conjuntamente ali com seu filho, com o bercinho ali, a mãe pega, troca a fralda, amamenta. Isso não é a realidade de um bebê de UTI neonatal. E aí as questões que me passam, né, e que já eram questões para mim quando minhas filhas estavam lá, como fica a relação mãe-bebê, essas primeira relação mãe-bebê que a gente sabe, que a psicanálise, a psicologia nos mostra como muito importante, como é que fica isso para um bebê de UTI? Né? Um bebê grave ou prematuro extremo que a mãe não pode ter essa manipulação que a gente está acostumado a ver, né? Então, ideias do Winnicott e de outros autores da psicanálise como maternagem, holding, né? Mãe suficientemente boa, como é que fica isso ali, né? Um bebê prematuro extremo, ele vai ficar, no caso lá, né, da UTI em que minhas filhas ficaram, existia basicamente três UTIs dentro da mesma UTI neonatal, né? A UTI cardíaca, que não foi o caso, a UTI 1, que era chamada UTI 1, com crianças menores e mais graves, e a UTI 2, crianças já maiores, que podem ficar no berço, e aí tudo que a gente está acostumado a ver da relação da mãe e da criança, a mãe que troca a fralda, a mãe amamenta, a mãe pega no colo, já é mais próximo, né, do que no caso da UTI 1, mais próximo dos cuidados que a gente tem em casa, né? No caso da UTI 1, então, os bebês ficam na incubadora quando são muito pequenininhos e eles são manipulados absolutamente pela equipe, né? A família, os pais não podem manipular ao seu bel prazer ou tentando atender as demandas da criança. Então, tudo. Alimentação é por sonda, quem troca a fralda é a enfermeira, né? Os cuidados médicos estão acima do cuidado materno, né? O cuidado materno, ele só pode entrar num segundo momento ou atravessado por esses cuidados médicos, né? E isso em prol da sobrevivência, porque obviamente uma criança
de 700, 600 gramas, se você pegar, botar no colo, manipula, tira da incubadora, ela corre o risco de vida, né? Ela corre o risco de morrer, porque ela não consegue, o corpo está muito imaturo, não consegue se aquecer sozinho, não consegue, é, enfim, né? Você não pode amamentar no seio, tem que ser alimentação por sonda, porque ela não consegue ainda fazer o movimento da sucção. Então, tem uma série de restrições, digamos assim, que são necessárias à manutenção da vida, né? Porque uma criança que nasce com 700, 600 gramas, como foram minhas filhas, se não ficarem, se não tiverem todo esse cuidado médico, não vão sobreviver, né? Então, de fato, o cuidado médico é necessário e é extremo, né? A manipulação é frequente, mas tudo em prol da vida. E isso é muito importante, né? Muito importante que todo mundo tenha essa consciência de que é o que mantém esses bebezinhos vivos, é todo esse cuidado médico, essa tecnologia médica tão avançada de hoje em dia, que permite que hoje, né, minhas filhas, esse vídeo é em homenagem ao aniversário delas, estão fazendo 9 anos, é o que permite que elas estejam comigo hoje. Se elas não tivessem tido todo esse cuidado, elas não estariam aqui, com certeza. Então, quando eu coloco, né, cuidado médico versus cuidado materno, é mais no sentido de uma problematização. Não é dizer que o cuidado médico é ruim, o cuidado materno que é bom. Pelo contrário, porque se não tem bebê, como é que vai ter cuidado materno? Né? E só tem bebê por causa do cuidado médico. Então, é só trazendo questões para a gente pensar. Então, quando uma criança está numa UTI em estado grave ou prematura extrema, a mãe, o acesso, essa maternagem, ela é totalmente diferente, né? A gente então não pode pegar no colo, não pode amamentar no seio, até carinho, né? Esse carinho aqui que a gente está acostumado a fazer é algo que excita a criança, porque os estímulos, as terminações nervosas dela estão diferentes, não sei como, mas estão diferentes, assim, não sei como em termos médicos, né? Mas me foi dito que isso traz mal-estar, que o ideal é a gente segurar firme para a criança sentir a nossa presença. E é muito interessante como que os médicos de UTI neonatal, toda a equipe, né, da UTI neonatal, eles sabem o quanto é importante a presença da mãe ali, né? Essa presença que os teóricos falam no sentido da maternagem, da mãe suficientemente boa, do holding, é necessário ali, só que ele precisa ser feito de outra forma, né? Outra coisa, né, com relação ao colo, as pesquisas já mostram a importância do canguru para a criança prematura. O que é o canguru? É o colo da mãe, mas numa situação específica, né, a criança por dentro da roupa da mãe, sentindo ali o pele a pele, esse toque, e ficando ali por um tempo, né? Já se sabe o quanto o canguru ajuda no desenvolvimento dessas crianças prematuras, então já é muito claro para as equipes médicas e equipes multidisciplinares de uma UTI neonatal da importância desse cuidado materno, mas sabendo que ele precisa ser feito diferente. E que essa maternagem mais tradicional, ela vai poder ser feita no momento segundo, né? No momento em que a criança vai para a UTI 2, que já está maior, que já saiu da incubadora, né? Que já não tem mais respirador, que não tem mais sonda, né? Ou quando vai para casa, né? Então não é que não se tenha, mas é feito num segundo momento. Mas eu queria então colocar para vocês, né, uma experiência com relação ao colo e ao cuidado materno, cuidado médico, com relação principalmente ao colo, que eu vivi com as minhas filhas, né? As minhas filhas, a primeira vez que eu coloquei uma delas no colo foi com 3 semanas, né? Uma enfermeira chegou para mim e falou: Luana, já colocou no colo? Falei: não, não coloquei ninguém ainda. Ela falou: então hoje vamos colocar.
E aí é todo um aparato, porque minha filha ainda estava no BiPAP, que é um tipo de respirador, né? De uma máquina que leva oxigênio, não estava entubada, mas estava no BiPAP. Então é toda uma preparação médica, né? Para que possa ir para o colo, toda uma adaptação. E aí veio para o colo, aquela alegria toda, né? Num segundo momento, num outro dia, essa mesma filha fui fazer canguru com ela, mas também ainda estava no BiPAP. E aí é todo um aparato. Ó, se prepara porque tem que ficar pelo menos 2 horas com ela no colo, no canguru, para poder ser efetivo. Então é algo que demanda realmente da gente, né? Vai no banheiro, bebe água, porque depois não vai poder fazer mais nada disso, né? Então é um preparo diferente do que a gente tem em casa, do que a gente está acostumado a ver as pessoas na maternagem dos filhos, né? E aí, nesse dia em que pela primeira vez coloquei uma das minhas filhas no colo, de manhã, né? Uma outra das minhas filhas, o que, né, chamada G3, a que nasceu por último, menor e teve complicações mais sérias, estava muito grave. E aí, depois do almoço, o médico, chefe da UTI, veio conversar comigo, falando: olha, ela tá muito grave, a gente já tá fazendo tudo que a gente pode, mas ela tá andando de lado, ela melhora uma coisa, piora outra, agora ela tem que reagir, aquela história, né? Gato subindo no telhado. E aí eu fiquei muito mobilizada com aquilo, né? Depois que ele saiu, comecei a chorar. E aí veio uma enfermeira, né? Esses anjinhos que existem na Terra, né? E aí ela veio e falou: o que você tá chorando? Eu falei: é porque, né, o médico conversou isso assim comigo, tô muito preocupada, que ela tá muito grave. Ela falou assim: ela vai ficar bem, ela só tá precisando de colo. Eu falei: ué, mas ela não pode ir pro colo, ela tá entubada, né? Que não pode ir pro colo entubada. Ela tá recebendo transfusão de sangue. Na hora que ela estava falando comigo, ela estava recebendo transfusão de sangue, ela estava fazendo transfusão de plaqueta de 12 em 12 horas, pela gravidade da infecção que ela estava. E então, assim, ela tem todos os impedimentos. Ela falou: não, mas calma que a gente vai dar um jeito. Eu vou preparar aqui, fica tranquila que você vai botar ela no colo hoje. E aí, enfim, ela, fisioterapeuta, arrumaram lá, me botaram sentada com aquela almofada de amamentação, botou ela no meu colo. E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque era o primeiro colo, mas podia ser o último, né? Foram um misto ali de muitas emoções naquele tempo que eu fiquei com ela no colo, que eu não sei dizer quanto tempo foi, morrendo de medo de desconectar alguma coisa e eu matar a minha filha, né? Uma coisa assim muitos sentimentos ao mesmo tempo, mas foi uma coisa muito importante para mim e para ela. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei, assim, quando chegou o resultado dos exames, a médica toda feliz falou assim: Luana, ela tá melhorando. Os exames dela hoje estão muito melhores. E aí essa enfermeira falou para mim assim: tá vendo? Ela só precisava de um colinho. Eu fico até emocionada de falar porque a mostração, a demonstra. É óbvio que assim, não foi só o colo, ela já estava com antibiótico em alta dose, já por um tempo onde ele poderia ser efetivo, ela estava com todos os cuidados médicos, numa UTI neonatal excelente. Então, assim, não foi só o colo. Mas concordo com ela, o colo fez diferença para ela e para mim, né? Então, a mensagem que fica, que eu quero colocar aqui, é que mesmo, né, em situações em que os cuidados médicos aparentemente impedem essa maternagem, esse holding, né, da mãe para com seu filho, dá para se adaptar e ter esse cuidado de uma outra forma. Seja conversando com essa criança, seja tocando dessa forma que eu já falei antes, né? Seja podendo estar ali de um outro jeito e sabendo, é muito importante que essa mãe saiba que ela vai poder ser uma mãe suficientemente boa na hora que for possível, né? Esse bebê ainda era para estar dentro da barriga, então de fato ainda não era hora, digamos assim, dela fazer
essa maternagem, né? Ainda era um outro momento, mas a mensagem que fica é isso. Os cuidados médicos são absolutamente necessários e a gente precisa nos submeter a eles enquanto mãe para que a criança possa sobreviver, mas a gente pode estar ali junto de uma outra forma, tá? E transformar essa maternagem, trazendo uma maternagem de outra forma. Um abraço a todas.